Pessoal, vamos continuar as nossas questões da ESAF de 2008, tá? Agora a próxima questão é a número 59, ainda do concurso de Natal. Com relação à rede de computadores e seus elementos de interconexão, o roteador. Então, primeiro item é o item A. Ele fala assim: o roteador, né, é transparente às máquinas a ele interligadas. Quando duas máquinas em redes distintas estão em comunicação, o roteador situado entre as duas redes fica dedicado à comunicação entre elas, desprezando ou descartando os demais datagramas a ele destinados. Esse item A ele é falso, pessoal, certo? Por quê? Ele é falso. Por quê? Primeiro, ele fala que o roteador é transparente. O roteador, ele não é transparente, né? A não ser em protocolos superiores. Mas não é comum a gente dizer que o roteador ele é transparente. Tá? Então, isso aqui, ele seria transparente a partir do nível de transporte. Até o nível de rede, onde ele normalmente atua, a gente não pode dizer que ele é transparente. Fora isso, a gente tem outro erro, né? Se esse aqui não for um erro muito grave, se não considerar grave, teria o erro do final, dizendo que o roteador fica dedicado à comunicação entre as duas redes, né? Na realidade, o roteador ele não fica dedicado. Na realidade, o roteador ele lida com todos os fluxos de comunicação entre todas as portas, né? Ele recebe um pacote, vê na tabela de rotas e manda para onde ele quer. Então, esse final aqui fica dedicado à comunicação. Então, o roteador ele não é dedicado. Ele não fica dedicado, certo? E o final ainda diz que ele despreza ou descarta os demais datagramas a ele destinados. Então, na realidade, ele está dizendo que ele fica dedicado, que não é verdade, né? E além disso, como ele é supostamente dedicado, ele desprezaria. Então, isso não acontece. O roteador, ele normalmente também não descarta pacotes, né? Ele tem um buffer. Só quando esse buffer está estourado, ou seja, quando o roteador está sobrecarregado, é que ele passaria, então, a desprezar pacote. E o que ele não fala aqui, certo? Então, esse item A, ele está mais do que falso, ok? O item B, tá? É utilizado para interligar redes com diferentes protocolos MAC ou diferentes protocolos na camada física. Pessoal, quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu achei que esse item estava errado, né? Porque eu cometi o erro básico, né? Que aqui é mais ou menos uma pegadinha, confundir esse termo MAC, né, como o endereço MAC, o endereço físico que a gente conhece bem. Mas, na realidade, o que ele está falando aqui é que esse termo MAC é a subcamada MAC, né? Então, a gente tem que a camada de enlace, aqui a camada de enlace, ela é subdividida em duas camadas. A MAC, duas subcamadas, a MAC e a LLC aqui em cima. Aqui a camada de acesso ao meio, né? E aqui a camada de controle lógico, né? De enlace, certo? Então, o que ele está falando é que quando duas redes têm a camada MAC, né, a subcamada MAC diferente, o roteador ele interliga, é normalmente colocado para interligar essa rede, certo? O que ele está falando nessa questão é que o roteador ele é utilizado para ligar duas arquiteturas diferentes, certo? E isso é verdade. Ou seja, a gente vai ver em roteadores que eles têm várias interfaces. Normalmente essas interfaces são diferentes. A gente tem uma interface Ethernet ligando com a interface WAN, certo? Que pode estar ligado com a interface ATM. Todas essas são arquiteturas diferentes. Ou seja, tem camada física, tem camada de controle diferentes, até algumas camadas superiores. Então, nesse caso, a gente chama que o roteador está fazendo o papel de conversor de e-mails, né? É uma atividade comum do roteador. E, no caso, essa questão, ela aparentemente errada, ela está certa. Essa aqui é o item correto, tá? Então, o roteador ele aqui está servindo como ponte entre meios, né? Seria um gateway entre arquiteturas diferentes. É uma atividade comum do roteador. Vamos analisar os outros, só para ver o que está errado. Então, ainda em relação ao roteador, decide o que fazer com o datagrama.
utilizando apenas o endereço de origem e o tipo de protocolo utilizado. Se o protocolo for TCP/IP, o roteador apenas captura o datagrama do segmento de origem e o envia para todos os demais segmentos. Aqui a gente tem dois erros, né? Ele decide o que fazer com o datagrama utilizando apenas o endereço de origem. Na realidade, o roteador, normalmente, né, ele se baseia no seu endereço de destino, né? Não é endereço de origem. Então ele pega o endereço de destino do datagrama e aí sim ele vai bater com a tabela de rotas e vai encaminhar na interface que deve ser encaminhado, né? O segundo erro é o finalzinho aí, que ele fala o seguinte, ó, envia para todos os demais segmentos ali conectados. Isso aí caracteriza um broadcast, né? Como a gente já viu aí. Uma difusão. E a gente viu também que normalmente, pessoal, eu sempre falo normalmente porque sempre há situações excepcionais, mas a gente tem sempre que prezar pelo tradicional, a não ser que a questão chame para o excepcional. Nesse caso aqui, ele está dizendo que o roteador ele propagaria broadcast, e a gente viu que o roteador não transmite broadcast por natureza. Seria o segundo erro aí dessa questão, desse item, né, o item C. Vamos ao item D. Então aqui o item C está falso. Ao receber um datagrama, analisa se o endereço de destino é uma máquina conectada a um de seus segmentos. Em caso negativo, ele devolve o datagrama à máquina de origem, informando a negação de transmissão e solicitando o endereço do próximo roteador nesta rota a ser utilizado. Essa questão também está errada, né? Por quê? Na realidade, o roteador, quando ele recebe um datagrama, ele realmente analisa se o host está conectado na sua interface, a rede que ele interliga, né? Mas, uma vez que ele não tenha o endereço que você quer conseguir, não esteja dentro da rede dele, a rede interna, o que ele faz? Ele simplesmente retransmite para a melhor rota, né? A melhor rota configurada para aquele endereço de destino. Essa rota, inclusive, pode ser a rota default. A rota é o seguinte, não bateu com nenhuma das rotas que eu tenho na minha tabela de roteamento, eu mando para a minha rota default, certo? Então, na realidade, ele não manda para a máquina de origem e não pergunta sobre o próximo roteador. Ele pega a tabela que está dentro dele e vai analisar a melhor rota. Se não tiver rota nenhuma, manda para a rota default. Então, isso aqui também está errado na letra D, certo? Vamos ao item E. Separa duas ou mais redes apenas no seu nível físico, mantendo-as interligadas e constantemente no mesmo nível lógico, certo? Aqui a gente também vai estar que a questão é falsa, né? Pessoal, o roteador, normalmente, mais uma vez, ele trabalha até onde? Até a camada de rede, né? De enlace e a camada física, certo? O roteador, normalmente, ele trabalha até aqui. Se a gente for um pouco mais, ele trabalha normalmente... Isso aqui é a função princípio, mas ele também costuma trabalhar na camada de transporte. Como? Porque a gente faz a CL com ele, né? Na camada de transporte, através da porta. Mas isso aqui já é uma coisa extra. O roteador fundamental, ele trabalha até a camada de rede. Portanto, não há sentido em falar que ele só isola o nível físico, né? Não há sentido em falar isso. Porque se o roteador trabalha até a camada de rede, naturalmente ele vai estar isolando até o nível de rede, né? Ele vai usar o nível de rede para interligar duas máquinas, certo? Só para complementar, até a camada de enlace, normalmente trabalha o switch, né? E na camada física, a gente vai ter os hubs, né? E os repetidores, né? Os hubs nada mais são repetidores multiportas, certo? Então, analisando essa questão, que é uma questão que tinha essa diferença, né? Que seria o endereço MAC, a gente vai chegar à conclusão que a resposta é o item B, né? Só lembrando que o MAC que ele está falando não é o endereço MAC da rede, é a subcamada MAC, né? Que é uma subcamada da camada de enlace. É uma questão muito boa e, no caso, a resposta que a gente tem
vai ser a resposta B, certo? Vamos agora passar para as questões da CGU, né? Que a CGU de 2008 foi a que mais cobrou na parte de redes, né? Só ela é responsável por mais da metade de toda a parte de redes, certo? Então, a partir de agora, né, a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar as questões da CGU, ok? Até a próxima aula.